podcast. Chegou a sua oportunidade. Nós temos o espaço e as condições ideais para você tirar sua ideia do papel e compartilhar sua voz com o mundo. Crie conteúdo com liberdade e conte com suporte técnico especializado. Emitimos 24 sobre 24 horas na internet a partir da plataforma Zen Media e estamos também no Facebook, YouTube e TikTok. O que estás à espera? Ligue agora mesmo. 946-829659 939-679425 945-986295. Rádio Casanguelu Angola, comprometida com a inovação. Comprometida com a inovação. Sapiência, um espaço de análise dos fatos e temas sociais. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, aqui na Rádio Casanguelu Angola. Sapiência. Ora viva mundo, ora viva Angola, ora viva Luanda, boa noite. Mais uma vez o programa Sapiência aqui na Rádio Casanguelu está no ar e como sempre procuramos começar com muita energia para levarmos até aí muita animação. E como sempre também temos na técnica o nosso querido André Virgílio, supervisão Jeremias Chiete e apresentação Beatriz Angola. E como de sempre, trazemos sempre um tema aqui para levarmos até vós um conhecimento, uma vez que o programa é Sapiência. E hoje temos o nosso querido Antônio Diambi, ele que é técnico médio de pedagogia, especialidade Ciências Religiosas e Educação Moral e Cívica e também professor do primeiro ciclo. Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite a todos que nos veem a partir desta plataforma que é a Rádio Casanguelu Angola. Boa noite, Beatriz, e estamos aqui para mais uma entrevista e falamos sobre aquilo que é o nosso tema. Boa noite. Ok, muito bem. E como tema temos o papel dos pais na educação sexual dos filhos. Uma vez que a educação sexual é uma parte essencial do desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, no entanto, ainda é um tema cercado por tabus em muitas famílias. Propriamente aqui em Angola, verifica-se o caso de muitas crianças ainda ou adolescentes prematuras quanto ao conhecimento sexual e muitas vezes causando até a gravidez precoce, tanto como mulheres e homens. Então hoje o nosso Diambe vai nos esclarecer aqui como é que o papel dos pais é essencial para a preservação da gravidez precoce e a educação sexual dos filhos. Ok, muito bem. Falar de pais, educação e filhos, penso que já é uma coisa que casa e muito bem, porque só o papel de educar já compete de grande modo aos pais. E nós, de forma específica, vamos falar sobre a educação sexual, né? Que é um aspecto que se verifica no nosso meio sexual pouco desenvolvido, pelo número de casos de gravidez precoces que tem ocorrido. E ao falarmos de o papel dos pais, né, no que tange ou no que concerne a educação sexual dos filhos, primeiro é dizer que os pais têm um papel muito importante. Eles têm o papel primeiro de dirigir. Por quê? Porque a sexualidade, nós às vezes compreendemos ela a partir simplesmente da adolescência. Queremos entender que ela só surge em nós na fase da adolescência. Não. A sexualidade existe em nós a partir do momento em que nós nascemos. E muitas das crianças não são passadas esses sinais de sexualidade desde quando ainda são crianças. Imaginemos, um dos papéis principais da sexualidade está relacionado à identificação sexual. Quando o menino, que ainda tem 5, 6 anos, consegue identificar que eu sou homem pelas minhas características, porque tenho a forma física X, e aquela é a menina porque tem a forma física X. Então, os pais têm primeiro esse papel de quê?
de passar as informações certas aos filhos, dirigir enquanto ainda criança. Porque quando chegarem na fase da adolescência, se eles já conseguirem fazer esta vistoria por parte da sexualidade, de que eu já consigo identificar que eu sou homem e a outra é menina, surgem depois aí aquilo que é a puberdade. A puberdade vem acompanhada com emoções, com desejos. E qual é o papel dos pais nessa fase, né? Nesse caso? Porque se vemos na infância, o papel do pai vai ser quê? Passar informações certas aos filhos. Ele já viveu uma sexualidade, mas não é uma sexualidade, sim, obrigado, ligada à pulsação ou ligado a desejos. É uma sexualidade ligada à identificação pessoal. Já na adolescência, ele vai ter uma sexualidade ligada a desejo, ligada a prazer, ligada à forma como ele toca o outro e como o outro toca para ele, o que ele sente no seu coração. Então, aí o papel dos pais chega a ser mais, se calhar mais complexo. Por quê? Porque não vai envolver simplesmente o lado físico dos filhos, não vai envolver simplesmente a forma como eles vão crescer, porque depois, na fase da puberdade, os rapazes e as meninas, as hormônios sexuais vão desenvolvendo-se e eles vão tendo comportamentos diferentes de quando eram criança, tanto a nível relacional com os amigos. Normalmente a relação com os amigos se torna mais brusca e tudo mais. Em casa, no seu familiar, se o pai não souber compreender aquela fase, fica muito difícil uma relação com os filhos. Por quê? Porque chegando àquela fase, os filhos dificilmente se abrem com os pais para conversar. O diálogo se dá mais no seio dos amigos. E quando os pais não têm essa liberdade de formar um ambiente propício para que os filhos se sintam à vontade e conversem sobre as suas emoções, conversem sobre os seus comportamentos, quando o pai não cria esse ambiente bom em que o filho consegue chegar e dizer ao papá: eu estou com sentimentos sobre uma rapariga. A filha não consegue chegar à mamãe e dizer: mamãe, eu estou com sentimentos sobre um rapaz. Então torna muito difícil, nesse caso, a relação entre os pais e os filhos no que concerne à educação sexual. Então os pais primeiro têm que passar boas informações e depois criar ambiente propício para que os filhos se abram e consigam falar abertamente sobre qualquer coisa que os aflige, nesse caso, nesta fase. E quando acontece que quando os pais se omitem, os filhos acabam buscando respostas em fontes pouco confiáveis. Quais são essas fontes que muitas vezes os filhos acabam por procurar? Ok, muito bem. O que é que acontece? No seu familiar, é o lugar propício para nós nos abrir e encontrar as melhores informações. Quando nós não temos essa abertura no seio familiar, os miúdos normalmente vão procurar na rua, Imaginemos, se eu não consigo conversar com meu pai, se o meu pai não consegue conversar comigo sobre educação sexual, eu vou ir conversar com quem? Com um amigo do bairro que também o pai não conversa com ele. Eu vou conversar com um colega que por acaso também não percebeu bem a aula de educação moral e cívica. Sim. E juntos vamos criar conceitos sobre educação sexual, mas que não são comprovados, mas apenas porque vivemos aquilo, porque vimos a experiência de um ou de uma outra pessoa. Então, primeiro, o papel é dos pais, a escola vem complementar, mas é importante que os filhos, nesse caso, mas é importante que os pais busquem essa curiosidade dos filhos. Para quê? Porque se você não conseguir fazer com que o teu filho aprenda contigo em casa, o adolescente é curioso, vai saber na rua, e na rua não se passam as melhores informações com relação à educação sexual ou qualquer outro assunto. Ok. O nosso aqui de ele referiu quanto o sexo e a sexualidade. E apenas referiu no sentido físico. Só para aumentar aqui que a sexualidade tem uma grande diferença com o sexo, uma vez que o sexo é o ato sexual. Já a sexualidade é um momento de carícias, beijo, carinho e muito mais que os parceiros, os pais, amigos vivem. Certo.
eu até não gostaria de ficar simplesmente aquilo, que sexualidade é carícias, beijos e tudo mais. Sexualidade é muito mais. Sexualidade para mim é comportamento, é vida, é a forma como nós nos movemos, é a forma como nós falamos, é a forma como nós tocamos, é a forma como nós sentimos. Sexualidade envolve, para mim, conforme eu já disse no princípio, ela está conosco a partir do momento em que nascemos e vai conosco até a morte. Então, para mim, sexualidade é comportamento. É a forma como eu vou agir de acordo a outras pessoas. É a forma como eu vou falar, como eu vou reagir de acordo ao que o outro passa para mim. Então, é isso. Sexo está limitado a quando duas pessoas se envolvem sexualmente, né? Sim. Agora, sexualidade envolve muito mais. Não está limitado simplesmente à relação sexual. Mas a ideia de falar sobre sexo estimula a prática sexual. Na verdade, a informação protege. Informar não é incentivar. Ok, informar não é incentivar. E eu penso que incentivar é não falar sobre sexo taxativamente como ele é. Pois é. Porque nós às vezes pensamos que ao falar de sexo, da forma correta, estaríamos a incentivar a prática sexual. Não, estaríamos se calhar a prevenir com que outras pessoas façam sexo de forma inocente. Porque o que acontece? Porque para nós verificar um número elevado de gravidez precoce no nosso seio, um número elevado de crianças que já têm uma vida sexual ativa, é porque não se falou de sexo, não se falou de sexualidade no seio familiar, não frequentaram a escola e temos aqui um número grande de pessoas aqui no nosso seio que estão fora do sistema de ensino. Estando fora do sistema de ensino, também estão fora daquilo que são as influências pedagógicas para poder moldar um pouco a nossa consciência enquanto humanos. Desde cedo, os pais devem criar um ambiente de diálogo aberto e de confiança, onde os filhos se sintam seguros para fazer perguntas e expressar dúvidas. Mas olha aqui, eu falo concretamente da sociedade angolana, que basta o filho falar sobre um assunto. O exemplo é uma criança, né, que eu conheci. E ela de repente falou a mamãe, olha, está a crescer cabelo nas axilas. E a mãe ofendeu logo a criança falando de assanhada. E quando é que fica essa situação? Uma vez que são os pais, né, que devem dar a educação sexual aos filhos. Eu tenho sempre dito algo. Os nossos pais, né, eles foram educados, foram ensinados a serem bons filhos. Mas eu penso que faltou-lhes ensinar também a serem bons pais, porque nós temos uma geração de pais, né, que não nos dá essa liberdade de falarmos abertamente sobre o que nós sentimos. Acham que se falar, né, estaria a ofender. Eu não consigo aqui dizer se é vergonha, né, poderia também ser o caso. Não consigo aqui especificar se é vergonha. Mas agora, os nossos pais, quando nós tentamos falar sobre aquilo que são as nossas emoções, a ideia é verem-nos como alguém assanhado, como alguém que não tem idade propícia para falar sobre aquilo, mas esquecem-se que naquela idade eu já tenho os tais sentimentos, já tenho as tais emoções. Então, isso é que inibe muita criança de falar abertamente com os pais. Porque só chegar, imaginemos, né, com 15, 14 anos, eu sou adolescente e claramente que as minhas emoções estão assim, a flor da pele. Eu se ver uma rapariga e gostar, vou me apaixonar. Mas se eu chegar no meu pai e dizer com 15, 14 anos, dizer que estou apaixonado pela filha do fulano, a intenção é de ver esse menino como, está assanhado, vai engravidar cedo e por aí fora, estamos, né? Quando seria o pai a olhar para isso, a direcionar o menino para qual seria o caminho correto? Então, dito isso, os nossos pais foram ensinados a serem bons filhos, mas não foram ensinados a educar uma geração, né, que é a nossa, que está movida pela globalização. E isso é algo que muda totalmente o paradigma, porque nós somos a geração da globalização, da internet, que com um clique eu tenho toda a informação positiva e toda a informação negativa na minha mente, na minha mão. Então, os nossos pais têm um desafio muito grande e nós, né, como os futuros pais, o desafio só vai crescendo. E é importante que tomemos noção, tomemos consciência para que, né,
podemos ter uma geração de pais que consigam falar abertamente com os filhos sobre diferentes assuntos relacionados à sua sexualidade. Até que, por mais que eles tentam esconder, eles vão saber de qualquer jeito. Certo. Eu tenho dito sempre algo aos meus alunos, o seguinte: os nossos pais, né? Antes de eu chegar ao meu pai e dizer, papá, eu tenho uma namorada, mamãe, eu tenho uma namorada, o teu pai já sabe. Por quê? Porque os 16 anos que você tem hoje, o teu pai ontem já teve. Então, automaticamente, ele conhece essa fase, sabe das emoções. Então, é sobre isso, né? Os nossos pais nos conhecem muito antes de nós chegar e dizer. Os nossos pais passaram por isso, conhecem essas emoções, conhecem essa fase e têm maior experiência para nos passar, né? Por isso é que vamos aqui incentivar aos pais que sejam mais abertos com os filhos, passem informações certas e criem ambientes para que os filhos consigam se abrir e falar abertamente sobre as suas emoções. Olha que esse é um grande problema, até porque os próprios nossos pais, assim, os casais em si, eles não conversam, até poderiam até não conversar sobre a sexualidade. Certo. Não somente assim no modo geral, mas sim entre eles. Ok, se já essa barreira entre o casal dificulta passar também essa informação aos filhos. Então tem sido um dos motivos. É raro, né? Imaginemos, na nossa geração, é raro ver os nossos pais a trocarem carinho. Assim raro. Talvez na presença dos filhos. Principalmente na presença dos filhos. Sim. Muito raro ver os nossos pais a trocarem carinho, um abraço, um beijo. É mais lá quando estão nos seus ambientes íntimos e tudo mais. Mas que seria muito normal nos passarem essa visão, que é muito normal beijar a tua mulher em frente dos teus filhos, abraçar. Então há muito tabu por volta disso. E esse tabu começa mesmo com os nossos pais. Sim. Esse tabu começa com os nossos pais e vão nos passando. Mas temos que procurar mudar essa mentalidade para que possamos ter uma sociedade mais educada com relação à sexualidade e a outros aspectos que, né, inerente ao comportamento humano. Sim. E quais consequências são da omissão do ensino, né, sexual? Ok, conforme já estávamos aqui a dizer, a falta de educação sexual, né, traz consigo várias consequências. Uma delas é aquilo que já estávamos a falar, a gravidez precoce. Muitas das crianças menores de idade chegam a adquirir uma gravidez porque não teve um conhecimento exato sobre sexo, sobre sexualidade. Então ela vai em aventuras. Nós sabemos que a adolescência é também marcada pela curiosidade. Queremos experimentar, queremos tocar, queremos ver. Então quando essa curiosidade já será patente em nós nessa fase e não temos o devido conhecimento, então muitos dos jovens e adolescentes vão tendo esta vida e vão adquirindo gravidezes indesejadas. Essa é uma das consequências. E outra da consequência também é que é muito verificado no nosso seio pessoas que têm uma vida sexual ativa, mas com uma idade bastante reduzida. Tipo, imaginemos alguém que tenha 16 anos, já tenha, o que não é, né, eu não chego a reprovar, mas é uma questão de analisarmos conscientemente. Alguém que tenha 16 anos já tenha passado por 4 namorados, estamos, né? O que é que se passou? O que é que se passou no primeiro namoro? O que é que falhou e tudo mais? Então temos uma sociedade em que isso vai depender de quantos anos ela começou a namorar. É isso. Se não imaginemos, se ela começou a namorar com 12 anos, só alguém que não tem uma boa educação sexual, que os pais não passaram essa boa educação sexual, consegue ter uma consciência limpa e dizer que aos 12 anos já tem um namorado, estamos, né? E se os pais criassem esse ambiente, eles conseguiriam perceber que aos 12 anos a filha já estaria aí a ter um relacionamento. Quando os pais não criam esse ambiente, fica tudo na inocência, estamos, né? Então, eu queria também falar sobre um aspecto que tem morrido na nossa sociedade, e é como tradição, que
lá mais pro interior do nosso país é mais vivo, mas aqui em Luanda não tanto, que é a questão do ritual da iniciação. Sim, sim. O ritual da iniciação, que é aquele processo em que quando os jovens atingem mais ou menos a puberdade, né? Sim. Eles são colocados em um ambiente onde são instruídos formas de como tratar da casa. Imaginemos, os rapazes são colocados no ambiente e são ensinados formas de como tratar da casa, como ser pai, como ser marido. As meninas idem, são colocadas também num ambiente fechado e ficam lá durante um bom tempo e são ensinadas como ser mãe, como ser mulher, como tratar da casa e do marido. Nós aqui em Luanda não verificamos muito isso. O nosso ritual da iniciação é mais passado pelas tias e os tios. As tias e os tios têm essa responsabilidade de conversar com os sobrinhos, de falar com eles sobre educação sexual, mas ainda assim não tem se verificado. Então gostaria aqui de incentivar a todos aqueles que nos veem e que captem essa mensagem, que vamos aqui fazer valer essa questão, porque é tradição nossa, faz parte da nossa tradição, certo? Faz parte da nossa tradição como angolano, o ritual da iniciação. E quando percebemos que o meu sobrinho, que a minha sobrinha está numa idade em que possivelmente já tenha sentimentos e desejos sexuais, passar a informação verdadeira para que depois ela não busque informações erradas. Tá, muito obrigada. Infelizmente o tempo se esgota e tudo que é bom dura pouco. Certo. Agora gostaríamos das últimas abordagens quanto a este tema tão pertinente que é o papel dos pais na educação sexual dos filhos. Ok, assim em forma já de resumo, dizer que primeiro, pais, filho, educação, casa. Yeah. Sim. Toda a educação, né, dos filhos é praticamente uma bagagem dos pais e a escola vem complementar. Então, em forma assim já de retirada, é dizer aos pais que devem mesmo procurar primeiro as informações certas para passarem aos filhos com relação à educação sexual e qualquer uma outra informação e criar ambientes mesmo, conforme eu disse no princípio, porque é mais fácil você chegar ao filho, né, e fazer com que ele se abra contigo e fala sobre qualquer assunto, do que o filho chegar simplesmente e dizer. Então é mais responsabilidade do pai criar esse ambiente aberto, criar esse ambiente limpo, fazer com que o filho se sinta à vontade, confiante e consiga falar abertamente sobre qualquer assunto. Tá, muito obrigada. Obrigado. Educar sexualmente não é apenas ensinar sobre o ato sexual, mas formar indivíduos conscientes, respeitosos e emocionalmente preparados. O papel dos pais é ser guia e referência, abrindo espaço para o diálogo, protegendo e preparando os filhos para uma vivência saudável da sexualidade. E mais uma vez chegamos ao fim de uma edição do programa Sapiência na Rádio Casanguelo e como sempre na técnica temos o nosso querido André Virgílio, supervisão Jeremias Chiete e apresentação Beatriz Gola. Boa noite e até a próxima. Sapiência, um espaço de análise dos fatos e temas sociais. Todas as quintas-feiras às 18 horas, aqui na Rádio Casanguelo Angola. Sapiência.